11ª reunião extraordinária de 24 de setembro de 2025. Mais uma vez, boa noite, ilustres vereadores, senhoras e senhores, estimados munícipes que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a esta reunião extraordinária. Sobre a proteção de Deus, declaramos iniciado o segundo trabalho da noite. Leitura e apresentação de proposições para o registro e tramitação. Projeto de lei número 54 de 2025. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. Parecer número 67 de 2025. Matéria. Projeto de lei número 54 de 2025. Data do protocolo da matéria, 12 de setembro de 2025. Autoria, Poder Executivo. Relatoria, vereador João Batista Barbosa. Conclusão da relatoria, favorável à tramitação da matéria. Ementa. Dispõe sobre a concessão de desconto de 50% sobre o valor da UFIM, Unidade Fiscal do Município, para os expositores do evento Feira Arte e Sabor da Serra, que se realizará no dia 25/10/2025 e dá outras providências. Parecer. O presente projeto de lei pretende, segundo seu artigo 1º, a autorização desta Casa de Leis para a concessão de desconto de 50% sobre o valor da unidade fiscal do município para os expositores para os expositores que se realizará no dia 25/10/2025. Justificativa. A proposição pela necessidade de facilitar a inscrição de participantes do evento, permitindo que os interessados exponham a sua arte e engrandeçam o evento, informando que o atual valor da UFIM é de R$ 193,61, sendo que, com a aprovação do presente projeto de lei, certamente haverá maior adesão de participantes no evento, oportunidade em que solicita reunião extraordinária, tendo em vista a urgência devido às datas já programadas para o evento. Sendo assim, nos termos do artigo 48 do Regimento Interno desta Casa, reuniram-se os membros dessa comissão em regime de urgência especial para apreciação do projeto de lei número 54 de 2025, que concede desconto aos expositores da Feira de Arte e Sabor da Serra. Pois bem, a iniciativa para a propositura está em consonância com o inciso 4 do artigo 46 da Lei Orgânica do Município. Artigo 46. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre, : Inciso 4. Matéria orçamentária e que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios e subvenções. Já a competência está no inciso 4 do artigo 66 da Lei Orgânica do Município. Artigo 66. Compete ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 4. Matéria orçamentária e que autorize a abertura de crédito, conceda auxílio e subvenções. O presente projeto de lei foi elaborado no exercício da competência legislativa, consoante no disposto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, já que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A competência do município, portanto, reside no direito subjetivo público de tomar toda e qualquer providência em assuntos de interesse local, isto é, em assuntos de seu peculiar interesse, legislando, administrando, tributando, fiscalizando, sempre nos limites e parâmetros fixados pela Constituição da República, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal. Nesta senda, entende a relatoria que o projeto de lei em questão enseja a legalidade normativa, não contrariando os preceitos legais. Sendo assim, pelo até aqui exposto e fundamentado, entende a relatoria que o presente projeto de lei possui viabilidade quanto ao seu prosseguimento. Conclusão. A análise dos fundamentos apresentados tem que a propositura do projeto de lei 54/2025 está apta no que se refere à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica. Isto posto, voto favorável à tramitação da matéria do projeto de lei número 54/2025, de autoria do Executivo Municipal. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, aos 24 dias do mês de setembro do mês de 2025.
Vereador João Batista Barbosa, relator. De acordo, vereador Emerson Lourenço Martins. De acordo, vereadora Selma Cristina de Góes. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 55 de 2025. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. Parecer número 68, 2025. Matéria. Projeto de lei número 55, 2025. Data do protocolo da matéria, 17 de setembro de 2025. Autor, Poder Executivo. Relatoria, vereador João Batista Barbosa. Conclusão da relatoria, favorável à tramitação da matéria. Emenda. Altera a redação dos artigos 4º e 5º da Lei número 1.605 de 2025 e dá outras providências. O presente projeto de lei pretende, segundo seu artigo 1º, buscar a autorização desta Casa de Leis para dar nova redação aos artigos 4º e 5º da Lei Municipal número 1.605 de 2025. Justifica a proposição pela finalidade de adequar a legislação e proporcionar a adaptação orçamentária das necessidades do núcleo, já que os trabalhos do referido núcleo têm finalidade educacional e, portanto, o orçamento aplicável será da educação. Solicita, se possível, urgência na tramitação da matéria. Sendo assim, nos termos do artigo 48 do Regimento Interno desta Casa, reuniram-se os membros dessa comissão em regime de urgência especial para apreciação do projeto de lei número 55/2025, que faz adaptações orçamentárias para alocar no orçamento do núcleo de atendimento em neurodesenvolvimento para pessoas de espectro autista, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A iniciativa da propositura está em consonância com o inciso 4 do artigo 46 da Lei Orgânica do Município. Artigo 46. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre. Inciso 4. Matéria orçamentária que autoriza a abertura de crédito e conceda auxílio e subvenções. Já a competência está no inciso 8 do artigo 66 da Lei Orgânica do Município. Artigo 66. Compete ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 8. Fixar as tarifas de serviços públicos concedidos, permitidos e autorizados, bem como daqueles explorados pelo município, conforme critérios estabelecidos na legislação municipal. O presente projeto de lei foi elaborado no exercício da competência legislativa, consoante o disposto do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, já que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A competência do município, portanto, reside no direito subjetivo público de tomar toda e qualquer providência em assuntos de interesse local, isto é, em assuntos de seu peculiar interesse, legislando, administrando, tributando, fiscalizando, sempre nos limites ou parâmetros fixados pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal. Nesta senda, entende essa relatoria que o projeto de lei em questão enseja a legalidade normativa, não contrariando os preceitos legais. Sendo assim, pelo até aqui exposto e fundamentado, entende essa relatoria que o presente projeto de lei possui viabilidade quanto ao seu prosseguimento. Conclusão. Em análise dos fundamentos apresentados, tem que a propositura do projeto de lei 55/2025 está apto no que se refere à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica. Isto posto, voto favorável à tramitação da matéria do projeto de lei número 55/2025, de autoria do Executivo Municipal. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, aos 24 dias do mês de setembro de 2025. Vereador João Batista Barbosa, relator. De acordo, vereador Emerson Lourenço Martins. De acordo, vereadora Selma Cristina de Góes. Projeto de lei está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Pela ordem, excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, solicito a Vossa Excelência para incluir em pauta os projetos de lei número 56 e 57 de 2025 para apreciação e votação.
bem como os pareceres da comissão. Aceito, sim. Projeto de lei número 56 de 2025. Projeto de lei número 56 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente no valor de R$ 833.600. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade submeter à apreciação dessa Casa Legislativa a abertura de crédito suplementar destinado ao pagamento da folha de servidores, material de consumo do Departamento de Obras e eventos turísticos. Os recursos necessários para a presente suplementação advirão de anulação de saldos orçamentários conforme legislação vigente. Diante da relevância e urgência da matéria, certo de contar com a costumeira atenção e colaboração dos nobres vereadores, encaminha-se presente proposição para análise e aprovação. Córrego do Bom Jesus, 9 de setembro de 2025, João Gabriel Dias Ribeiro, prefeito municipal. O projeto de lei está em discussão. O parecer? Hã? Lê o parecer? Parecer da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. Parecer... Peraí. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. Parecer número 69, 2025. Matéria. Projeto de lei número 56, 2025. Data do protocolo da matéria. 24 de setembro de 2025. Autoria. Poder Executivo. Relatoria. Vereador João Batista Barbosa. Conclusão do relator. Favorável à tramitação da matéria. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 833.600 ao orçamento vigente e dá outras providências. Parecer. Assim como no projeto número 56, segundo seu artigo 1º, a intenção é abrir por decreto crédito adicional suplementar, desta vez no valor de R$ 833.600. Já o artigo 2º disciplina que os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º do presente projeto de lei será a anulação parcial e ou total das dotações orçamentárias que discrimina, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei número 4.320 de 1964. Justifica a proposição afirmando tratar-se de suplementação orçamentária destinada ao pagamento da folha dos servidores, material de consumo do Departamento de Obras e eventos turísticos. Forma. A Lei Federal número 4.320 de 64, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, determina o seguinte. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. A iniciativa privativa do chefe do Executivo está em consonância com a Lei Orgânica do Município, que prevê em seu artigo 45, inciso 4. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre, inciso 4, matéria orçamentária e a que autoriza a abertura de crédito ou conceda auxílio e subvenções. Artigo 69. Compete ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 18.
colocar à disposição da Câmara os recursos correspondentes a dotações orçamentárias compreendidos os créditos suplementares e especiais a ela destinados até o dia 20 de cada mês, não podendo ser superiores aos limites máximos definidos na Constituição Federal, nem inferiores em relação à proporção fixada na lei orçamentária. A competência. A competência desta Casa de Leis para decidir sobre a matéria está definida no inciso 5 do artigo 129 da Lei Orgânica do Município e no artigo 167, inciso 5 do artigo 167 da Constituição Federal. Na Lei Orgânica, o artigo 129 são vedados. 5, inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem a prévia autorização legislativa e sem a indicação de recursos correspondentes. Nesta senda, entende essa relatoria que o projeto de lei em questão enseja a legalidade normativa, não contrariando os preceitos legais. Sendo assim, pelo até aqui exposto e fundamentado, entende essa relatoria que o projeto de lei número 56/2025, assim como o projeto de lei anterior, possui viabilidade quanto ao seu prosseguimento. Conclusão. Em análise dos fundamentos apresentados, tem que a propositura do projeto de lei 56/2025 está apta no que se refere à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica. Isto posto, voto favorável à tramitação da matéria, de autoria do Poder Executivo Municipal, é o que eu tenho a manifestar. Vereador João Batista Barbosa, relator, em reunião das comissões aos dias 24 de setembro de 2025, de acordo vereador Emerson Lourenço Martins, de acordo vereadora Selma Cristina de Góes. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eu vou abster o voto e justificar pela minha abstenção do voto. Que está tirando dinheiro de áreas importantes, como educação, saúde, cultura e meio ambiente, para pôr na folha de pagamento. Eu vejo muita gente reivindicando na rua aí que está faltando gente para varrer rua, trabalhador braçal, conserva de estrada, e dentro da prefeitura bastante... Fernanda, é só o voto. Trabalhador, bastante funcionário dentro da prefeitura. Tá? Justificar porque eu vou abster. Próxima vez, por questão de ordem, é só o voto agora, depois vocês podem falar no tempo de vocês, né, no final. Projeto de lei aprovado por maioria. Projeto de lei número 57/2025. Projeto de lei número 57, de 24 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente no valor de R$ 615 mil. Justificativo. O presente projeto de lei tem por finalidade submeter à apreciação desta Casa Legislativa a abertura de crédito suplementar destinado à execução de obras de asfaltamento no bairro Anhumas, recapeamento no bairro Vargem, Nossa Senhora Aparecida, e pavimentação em concreto em diversos pontos do município. Os recursos necessários para a presente suplementação decorrerão de excesso de arrecadação, oriundos de transferências especial estadual em conformidade com a legislação vigente. Diante da relevância e da urgência da matéria, certo de contar com a costumeira atenção e colaboração dos nobres vereadores, encaminha-se a presente proposição para análise e aprovação. Córrego do Bom Jesus, 24 de setembro de 2025, João Gabriel Dias Ribeiro, prefeito municipal. Parecer da comissão. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. Parecer número 70. Matéria. Projeto de lei número 57/2025. Data do protocolo da matéria, 24 de setembro de 2025. Autoria, Poder Executivo. Relatoria, vereador João Batista Barbosa. Conclusão do relator. Favorável à tramitação da matéria. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 615 mil ao orçamento vigente e dá outras providências.
Parecer. Assim como no projeto de lei 56, 2025, segundo seu artigo 1º, a intenção é abrir por decreto crédito adicional suplementar, desta vez no valor de 615 mil, e já o artigo 2º disciplina que os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º do presente projeto de lei será o excesso de arrecadação e ou tendência ao excesso, conforme o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Justifica a proposição afirmando tratar de suplementação orçamentária destinada à execução de obras de asfaltamento no bairro Anhumas, recapeamento no bairro Vargem Nossa Senhora Aparecida e pavimentação em concreto em diversos pontos do município. Foi anexado ainda um balancete sintético de receita de setembro, demonstrando os excessos orçamentários no valor de R$ 623.586,05. Forma. A Lei Federal número 4.320 de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal, determina o seguinte: artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Artigo 43. A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida da exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para fins desse artigo, desde que não comprometidos. 2 pontos. Inciso 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4º. Para fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. A iniciativa privativa do chefe do Executivo está conforme a Lei Orgânica do Município, que prevê em seu artigo 45, inciso 4. São da iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre, inciso 4, matéria orçamentária e que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílio e subvenções. Artigo 69. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, inciso 17, colocar à disposição da Câmara os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais a ela destinados até o dia 20 de cada mês, não podendo ser superior aos limites máximos definidos na Constituição Federal, nem inferiores em relação à proporção fixada na lei orçamentária. A competência dessa Casa de Leis para decidir sobre a matéria está definida no inciso 5 do artigo 129 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal. Lei Orgânica, artigo 129. São vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem a prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes. Nesta senda, entende esta relatoria que o projeto de lei em questão enseja a legalidade normativa, não contrariando os preceitos legais. Sendo assim, pelo até aqui exposto e fundamentado, entende essa relatoria que o projeto de lei número 57 de 2025, assim como o projeto de lei anterior, possui viabilidade quanto ao seu prosseguimento. Conclusão. Em análise dos fundamentos apresentados, tem que a propositura do projeto de lei 57 de 2025 está apta no que se refere à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica. Isto posto, voto favorável à tramitação da matéria de autoria do Poder Executivo Municipal é o que tenho a manifestar. Vereador João Batista Barbosa, relator, em reunião das comissões aos 24 dias do mês de setembro de 2025. De acordo, vereador Emerson Lourenço Martins. De acordo, vereadora Selma Cristina de Góes. O projeto de lei está em votação. O projeto de lei está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Neste momento, eu passo a palavra aos nobres vereadores, para que façam suas considerações finais dessa reunião extraordinária, pelo tempo máximo regimental, 5 minutos. Vereadora Daíra Aparecida. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui em relação ao lixo que eu coloquei. Não questionando a quantidade de funcionários da obra, que eu sei que são poucos, sempre foram poucos, mas a maneira que está sendo coletado o lixo. Ele está sendo tirado de onde o proprietário da casa coloca, e geralmente, na minha rua, é assim, os proprietários colocam no dia certo, só que passam as pessoas do lixo, os funcionários, coletam o lixo do lugar que está, que às vezes é um local mais alto, às vezes é um local próprio para colocar o lixo, né? E faz um monte no meio da rua. Então, é isso que é o problema. Então, foi o que eu coloquei, né? Que nós, a mudança que é benéfica, deve continuar. Nós somos seres humanos, temos a inteligência e vendo que isso aí não está dando certo. Então, eu coloco para o senhor executivo para fazer uma reunião com os funcionários da obra, né, da coletagem, para ver o que pode melhorar. É esse fato de tirar e colocar, não de estar colocando 3 vezes por semana, que a maioria das pessoas, das cidades, é 3 vezes por semana mesmo, entendeu? E na minha rua já estão educados nessa parte, porque eles colocam no dia certo, segunda, quarta e sexta, né? Também gostaria de deixar esclarecer aqui uma situação, que nós, vereadores, conseguimos uma conquista grande durante essa nossa vereança. Já é sobre a emenda impositiva. A emenda impositiva é uma emenda que nós, os vereadores, a Câmara, tem direito, né, em relação a 1,2% do orçamento público. E nós conseguimos, né, alterar a lei orgânica, lógico, com a autorização e apreciação de todos os vereadores e da senhora presidente, e conseguimos implantar, né, na nossa Câmara essa emenda impositiva, que é um fator muito importante para todos nós, porque ela, na emenda comum ou na emenda indicações, o executivo, ele é uma sugestão que nós damos para o executivo. Ele não, às vezes, não é obrigado a cumprir. E na emenda impositiva, ele já tem, legalmente, ele já tem obrigação legal de cumprir. Então, nós podemos direcionar esse valor, né, que, no nosso caso, não foi muito durante esse primeiro ato, né, vamos assim dizer, mas nós vamos melhorando. Eu, como vereadora, vereador Fernando, vereador Roberto, nós direcionamos R$120 mil para a compra de um raio-x no posto de saúde, porque 50% nós teríamos que direcionar para a saúde. E também eu e o vereador Roberto, direcionamos para a manutenção da estrada, da rua, né, vamos assim dizer, é a rua Antônio Lopes da Silva, que é uma rua que está em situação de precariedade, e então nós dirigimos esse valor. Então, eu fico muito feliz, porque com esse valor, os munícipes vão ser beneficiados na saúde com essa aquisição desse grande equipamento, que para nós é de grande valor aqui no município. E os munícipes também do bairro Vargem da Ponte vão ser beneficiados também com a concretagem daquela rua. Desejo a todos
um bom final de semana, boa noite e muito obrigada a todos. Passa a palavra à vereadora Selma Cristina. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de falar aqui sobre esse projeto de lei que nós votamos sobre autorizando, né, a abertura do crédito adicional para fazer essas obras no nosso município, incluindo o executivo atendendo aí a minha indicação do recapeamento da nossa Avenida Vereador Benedito Rodrigues, que eu acredito que não vai poder nem ser recapeamento, vai ter que fazer um serviço lá, vai ter que tirar mesmo e fazer de novo, não sei, né, espero que seja muito bem feito. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de falar para todos, né, que aquela avenida não é só usada pelos nossos moradores lá do bairro, mas ela é usada pelo público geral, né, turistas, pessoas que moram em outros bairros, pessoas que usufruem lá dos comércios que tem lá na nossa Avenida Vereador Benedito Rodrigues. E eu queria aproveitar a deixa para falar, né, à população, aos munícipes que moram lá no bairro Vargem Nossa Senhora Aparecida, que o que eu mais ouço dizer clientes minhas, pessoas que moram naquela comunidade, eu tomo conta daquela igreja, da comunidade lá há quase 10 anos, e eu ouço muitas reclamações, dizendo assim que o bairro Vargem Nossa Senhora Aparecida está esquecido, o bairro Nossa Senhora Aparecida está abandonado, sempre foi abandonado, sempre foi esquecido, está, né? Então, eu gostaria muito, estou muito feliz, né, de poder provar esse projeto para abrir esse crédito. Tenho confiança, estou acreditando sim que o Executivo vai atender, vai fazer. Se Deus quiser, espero que vai fazer bem feito. A gente está aí, todo mundo junto para fiscalizar. Não é só uma vontade minha de jeito nenhum, todos os nossos vereadores que estão aqui lutamos muito por isso, porque é uma coisa que vai beneficiar todos nós. E eu gostaria de deixar bem claro assim, aos moradores, principalmente do nosso bairro, que a Vargem poderia sim estar esquecida, mas ela não está mais não, porque eu estou aqui para representar vocês, para lutar pelo nosso bairro, não só eu, como todos, tenho certeza que todos os nossos 9 vereadores que estão aqui, nós vamos lutar juntos sim para se a Vargem estava esquecida, ela não está mais. No demais, boa noite, agradeço pela atenção de vocês, que Deus abençoe a todos. Passa a palavra ao vereador Emerson Lourenço. Mais uma vez, boa noite a todos. Então, votamos 2 créditos suplementares hoje de suma importância para o nosso município. Um crédito aqui por tendência de arrecadação, benfeitorias e obras, e o prefeito ali na sua justificativa, ele citou aqui o bairro Vargem Nossa Senhora Aparecida, como diz a nossa colega Selma, todos nós aqui estamos empenhados pelo bairro, né, uma estrada muito importante, que é uma rota turística do nosso município. E também, Selma, você ali, vereador do bairro, pode contar comigo ali, que a Vargem Nossa Senhora Aparecida é uma luta minha também, e ela não está esquecida. Então, queremos muito nessa obra ali que seja realizada. Bem como também há uma luta nossa ali na Vargem Nossa Aparecida, Vargem Nossa Senhora Aparecida, o calçadão também, né, que ali tem uns espaços ali, dá para fazer um calçadão para caminhada, então vamos cobrar o Executivo. Bem como ali a pavimentação ali do bairro Anhumas também, né, de um trecho ali em frente à igreja lá do bairro. E também não poderia votar contra aqui o crédito suplementar da folha de pagamento do funcionário público. A gente é funcionário público, então esse crédito, essa suplementação de ficha, fez necessário. Porque eu já disse aqui, o contador ele não consegue acertar 100% do seu orçamento. O prefeito João Gabriel está trabalhando com o orçamento da gestão passada, mas não acerta 100%, né? A gestão passada, ele também, o ano que vem, vai trabalhar com o orçamento dele e também não vai acertar 100%. O contador ele não vai acertar 100%, isso nós temos certeza. Então, esses créditos suplementares são de praxe em todas as cidades. Né? E a gente, como diz, quem administra a cidade é o prefeito, né? Tem a parte contábil dele ali, e quem somos nós
para votar contra um projeto que vem do Executivo, nesse sentido de pagamento da folha de funcionário público, e quem somos nós para discutir com a contadora dele, bem como também deve ter apreciado aqui a contadora dessa Casa de Leis. Também aqui já dito pela nossa colega vereadora Dair, a respeito do ano que vem, está valendo aqui a nossa emenda em positiva, um marco muito bom para a nossa cidade. Todos os vereadores aqui estão de parabéns, né? O presidente da Câmara aqui, toda a mesa diretora, por essa iniciativa, né? Onde também vou destinar ali 32 mil para a saúde e 32 mil reais para a aquisição de um parque infantil. No mais, boa noite a todos. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Fernando Messias. Boa noite a todos aqui presentes, também quem nos segue pelas redes sociais. Como disse a nobre vereadora ali, a senhora Dair, essa emenda impositiva foi um grande passo aqui da Câmara Municipal, aqui do Córrego do Bom Jesus, né? Onde a gente pode destinar a emenda impositiva, que hoje ainda é um valor baixo, mas conforme vai aumentando a arrecadação do município, para o próximo ano vai aumentando. Então, eu, a dona Dair e o Roberto destinando 120 mil lá para aquisição de um raio-x lá na UBS, e também estou destinando lá 15 mil lá para fazer o alambrado lá no bairro da Serrinha, em volta do campo lá, arrumar aquele campo lá que está abandonado também, e estou destinando 9 mil reais também da emenda para a iluminação lá no bairro Anhumas, lá no centro. A Igreja São João Batista, subindo ali o Bar da Dete ali, aquele pedaço escuro, que é uma avenida agora importante, que dá entrada aqui para a nossa cidade do Córrego do Bom Jesus. E também quero falar sobre hoje votamos aqui na reunião extraordinária para dar desconto de 50% aí do imposto da feira. Eu acho que o prefeito ele devia dar um incentivo, né, e não cobrar essa taxa, nem de 50%, devia ser sem taxa, tá? E só isso, e obrigado a todos e boa noite. Passo a palavra ao vereador João Batista. Obrigado, senhor presidente. Eu acho importante a gente observar que esse excesso de arrecadação que deu essa abertura de crédito suplementar para a destinação de obras, execução de obras, eu acho que é importante lembrar que deve seguramente o esforço que nós fizemos junto com os deputados para que as emendas viessem para o nosso município, e eu acredito que parte desse recurso são provenientes de recursos, principalmente do estadual, então deve ser das emendas dos nossos deputados estaduais. Então, eu de antemão já agradeço por essa dedicação dos nossos deputados, né, que deu essa oportunidade de a gente dar essa abertura de crédito suplementar e ser bem utilizado pela nossa administração. E também eu queria acrescentar que, com relação ao aumento da folha de pagamento, vale lembrar que esse ano o senhor prefeito ele instituiu o salário mínimo, o salário dos professores, o piso salarial dos professores. Então, evidentemente, isso aí aumentou um pouco a folha de pagamento, que é normal, claro. Então, não estava previsto no orçamento passado, não culpo jamais os vereadores, o novo vereador e a administração passada por causa de orçamento, não. Porque isso aí é como o nobre colega Hermeson falou, que isso acontece, é normal acontecer. Isso aí, né? E como aumentou, de fato, né? Melhorou o salário das professores, ótimo, excelente. Então,
é bom a gente lembrar isso aí. Então, aumenta mesmo a folha de pagamento, isso é normal. Com relação à emenda positiva, foi criada em março de 2015, então já praticamente mais de 10 anos que ela foi criada. E por iniciativa dessa legislatura, nós estamos trabalhando com ela e eu quero parabenizar os nobres colegas que também dedicaram para que fosse implementada essa emenda. E dentro do que me foi a minha indicação na emenda, eu praticamente foi para a saúde e para o núcleo do TEA, atendimento ao autismo. Então, eu acho que todas as indicações foi bem pensado, discuti muito lá, os vereadores, conversamos muito, e todas serão bem utilizadas, bem encaminhadas. Eu parabenizo a seriedade com que todo mundo estudou as suas indicações e que são realmente necessárias para o nosso município. Obrigado pela palavra e boa noite. Passa a palavra ao vereador Paulo César. Eu queria agradecer ao prefeito pelas lixeiras que já começou a colocar em São Domingo, pela estrada do Barreiro Bocane, que deixou maravilha, agora que ficou uma beleza. E muito contente também com essa asfalto da Badlope, né? Que foi uma alegria para os 9 vereadores, ficou tudo contente hoje. Uma boa noite a todos. Passa a palavra ao vereador Michel João. Gostaria de agradecer o meu sincero agradecimento à nossa presidente, Tatiana Almeida, aos nobres vereadores Selma Cristina de Góes, João Batista Barbosa e Paulo César Francelino, pela destinação de suas emendas impositivas ao núcleo, em apoio à causa autista. O valor total ultrapassa R$ 95 mil e representa um gesto de grande sensibilidade e compromisso com as famílias e pessoas que convivem com o transtorno do aspecto autista, TEA, em nosso município. Essa atitude demonstra a união, a empatia e a responsabilidade com essa causa tão importante. Também agradecer aqui meu amigo, o Gordura, né, mais conhecido como Gordura, Paulo César, pela união que fez comigo, a parceria. Também destinamos 16 mil reais para a compra de um implemento de agrícola, Roçadeira. a rotativa, Rotativa, para os nossos pequenos produtores rurais também, aí, para estar incluindo nos serviços menores. Do mais, boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite a todos. Essa emenda positiva foi um ato mesmo da Câmara e é muito importante. Infelizmente, eu não pude estar aqui na segunda-feira, mas muito bom saber que foi destinado um valor bom para o núcleo, não suficiente, mas que vai poder ser usado lá. E isso é muito importante. A minha destinação foi, a maioria parte para a saúde, mas também ter uma porcentagem para a compra da rotativa, né, no ano que vem, sobre semente positiva. E eu também deixei um pouco do valor, o recurso não é tão grande, mas deixei um pouco do valor para manutenção, né, lá do grupo do bairro da Pedra Chata, que hoje a gente faz o atendimento na igreja ainda, o PSF. Então, para a limpeza do grupo, o grupo está no estado assim, de boa conservação, para limpeza, né, que as pessoas possam ser atendidas lá, e para a manutenção lá do bairro, do grupo também, do antigo grupo escolar, lá no bairro dos Campos, porque está bem, mas sempre tem algumas coisinhas, eles reformaram lá ano passado, mas sempre tem alguma coisinha por fazer. Então, essa parceria, essa visão de algumas coisas que a gente pode estar indicando é muito importante. Agradecer a todos que fizeram, com certeza, fizeram pensando no bem da população.
E quanto a esses créditos, né, suplementar, é por lei garantido, eles têm a responsabilidade deles e a gente tem a responsabilidade de fiscalizar, né? E tudo, né, hoje a cidade cresce, folha de pagamento aumenta, por exemplo, igual o vereador Fernando citou, o pessoal reclama que não tem mão de obra, mas igual eu falei na reunião anterior, existe um processo seletivo que encerrou as inscrições ontem para mão de obra e não apareceu ninguém. A gente não é porque está faltando funcionário, porque não quer contratar o funcionário para mão de obra. O problema é que a gente não tem mão de obra para contratar, né? Através de processo seletivo e depois, né, vai ter que fazer uma contratação direta, porque não pode ficar sem mão de obra, mas não, às vezes não existe interessados no serviço, né? Porque a gente vai, a gente cobra, a gente está sempre mandando mensagem cobrando, né, seu João? Porque é um serviço muito importante. E fico muito feliz também, né, porque ali, estrada de acesso para minha casa, a Vargem, né, com esse crédito suplementar, que na outra reunião a gente vai falar certinho de que deputados vieram, se veio emendas ou se é de algumas coisas que eles economizaram também, porque dá para ver bem aqui que economizou em algumas coisas, não deixando de atender a população, isso é muito importante também, né? Então, né, que é uma conquista aí para a Vargem, para a gente, né? E que a gente, né, olhe por todos os bairros, que a gente não deixe esquecido. Ali na Inhumas também, eu acho que até eles estavam limpando a estrada ali na entrada do bairro, da pista, né, que vem de Consolação, e o trecho que eles falaram que vai ser o concreto vai ser do pedaço que liga da pista até a igreja católica. Então, assim, a entrada do bairro é muito importante também, né? Né, o bairro precisa ser lembrado, notado também. No mais, desejo a todos uma boa noite e nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada esta reunião. Sob a proteção de Deus, encerramos nossos trabalhos.